Salve galera do Alpha Lord, Stalter para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre essa nova ordem mundial que estão tanto falando ultimamente. Não vou fazer muita aprofundação porque eu vou trazer mais vídeos sobre isso no canal. Porém, galera, eu já quero dar uma palhinha do que a gente pode estar vendo aí na minha expectativa, na minha perspectiva. Eu, Kevin Stalter, eu acredito nessas análises que eu estou fazendo com minhas pesquisas, com meu estudo, com o conhecimento que eu tenho adquirido em história, de cursos, de história do Brasil, do mundo, estudando para concursos. Lógico, eu sou um grande adepto, né, de estudar a geopolítica, porque um homem, na minha opinião, isso faz parte do meu desenvolvimento pessoal, porque o canal prioritariamente no começo ele é um canal de desenvolvimento pessoal, porém agora nesse cenário político eu acabei direcionando para esse lado. Vou voltar também com essas pautas de desenvolvimento a próprio, né? Desenvolvimento pessoal de cada indivíduo. Porém, hoje eu estou focando mais no desenvolvimento do Brasil. Eu acredito que o Brasil sempre acreditei nisso, porém que agora, quando eu vejo que as coisas estão tomando rumo para isso, que está tendo mudanças, a gente fica mais motivado, tá, a tentar buscar cada vez mais e de forma mais rápida um Brasil potência e um player potente no mundo. Já está acontecendo, galera. Acho que como nós estamos dentro do Brasil e a gente não tem tanto a visão de fora, mas a gente pode perceber porque o Brasil vem sendo colocado em pauta a cada basicamente toda a reunião desse conflito, desse problema, o Brasil está sendo colocado em pauta. Mesmo o Brasil tentando adotar uma política de neutralidade para não estragar seus laços econômicos com Rússia, China, Índia, que são países que nitidamente estão alinhados, a Rússia com a Índia, e a China tendo certos problemas com a Índia, mas mesmo assim superando, passando por cima desses problemas por conta dos BRICS, por conta principalmente do que está acontecendo na Europa. E a gente vê que o Putin, mesmo sendo tão criticado, ele está fazendo algo que é extremamente importante para o próprio Brasil. Muitos brasileiros estão condenando o Putin pelo que ele fez na Ucrânia, mas não percebem que a justificativa dele faz sentido. Não é porque é algo não parece muito conspiracionista ou é algo que parece um exagero que não queira ser verdade. A gente sabe a influência que os Estados Unidos têm no mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial, desde antes da Segunda Guerra Mundial, desde a primeira, porque se a gente recordar bem, participou da primeira, venceu, foi primordial na primeira, vendeu armas para os aliados, entrou na segunda, depois garantiu a virada da guerra ao lado dos aliados. E os Estados Unidos se tornou um país mais influente depois da Segunda Guerra Mundial, financiou, ajudou a recuperação da Europa e criou o sistema de dolarização no mundo. Hoje em dia, tudo que tu precisa fazer no cenário internacional, fora do Brasil, tem que ser adotado o dólar como moeda de troca. E isso é um absurdo. É um absurdo, galera. Eu não sei o que leva as pessoas a acreditar que essa forma de ordem mundial está correta. Por que tem que ter uma moeda maior, uma moeda mais utilizada, que venha a ser usada para fazer negociações em países que não utilizam o dólar como sua moeda? Como Brasil e Rússia, Brasil e Índia, Brasil e China. Por que o Brasil não compra yuan para fazer negócio com a China e por que a China não compra reais para fazer negócio com o Brasil? Tem que ser com dólar? Por que tem que ser com o dólar? Isso garante que o dólar permaneça sempre com uma força econômica, uma força no mercado para conseguir ser uma moeda mais instável do que, por exemplo, um real, um rublos, um yuan. E isso não pode acontecer. A gente tem que se tocar que o politicamente correto é uma farsa. E o fato de que tem países que querem destruir esse sistema e eles estão pintando eles como demônios que querem estragar a democracia, mas não é a democracia que está em jogo, galera. A democracia sempre foi uma forma
indireta de imperialismo. O povo acredita que tem influência. Mas o que tu acha que é os Estados Unidos, por exemplo? Tu acha que é a população que quer mandar 33 bilhões de dólares para a Ucrânia? Dos seus impostos arrecadados? Querem trabalhar para pagar, financiar a guerra de alguém que não é eles? Vocês acham mesmo que os americanos, o cidadão americano quer isso? Se eles já estavam loucos para parar de se meter em conflito por causa do custo, que foi, por exemplo, o Afeganistão. Eu acho que faz sentido isso para ti? Então, o Putin, ele está tentando abalar o sistema econômico, na minha perspectiva, e está conseguindo. E a estratégia dele é muito inteligente. Eu acredito que o Putin, ele já vem feito uma estratégia muito antes de acontecer esse ataque. Porque ele parecia que sabia exatamente o que tinha que fazer para que as sanções econômicas impostas à Rússia não surgissem com tanto efeito para estragar a economia da Rússia. O gás que está sendo agora vendido em rublos, e quem não pagar em rublos não vai ter gás, e aí liberou para certos países uma negociação diferente para ajudar esses países que estão alinhados a eles. Então quem está mandando sanções que realmente estão fazendo efeito é a Rússia. E quem está mandando as sanções para a Rússia está tendo o efeito colateral talvez até maior. Provavelmente maior. A gente vai ver muita merda acontecer ainda daqui para frente no cenário geopolítico. E o Brasil está tomando força nas pautas e tu tá vendo que cada vez mais eles estão trazendo o Brasil para essa intriga. O Brasil tenta manter neutro. Mas agora, cada vez mais, fica nítido que o Brasil está se distanciando dos Estados Unidos, da União Europeia, né, da OTAN, e se aproximando cada vez mais dos seus parceiros econômicos do BRICS, que o Brasil é BRICS. O Brasil é BRICS. O B da palavra BRICS, a primeira letra dessa palavra, dessa sigla, é B, é Brasil. A gente tem que entender que o Brasil é um país extremamente importante para o mundo, embora não seja valorizado de tal forma. A cada 5 pratos de alimentos no mundo, estimativas dizem que um é brasileiro. Ou seja, a gente alimenta muito da população internacional. O Brasil é um grande player de exportação. Exporta muito produto. Se o Brasil souber como administrar a sua política interna e saber como se industrializar e evoluir dentro do país, ele consegue ainda fazer muito mais do que está fazendo agora. Eu vi agora, esse tempo, a live do presidente Bolsonaro, junto com o responsável da Embrapa, né, o porta-voz que estava ali no vídeo falando sobre a Embrapa, e a gente viu o que o Brasil está tentando fazer agora. Aumentar sua produção de trigo, porque o Brasil consegue alimentar, sanar seu déficit de trigo em muito pouco, ele tem que importar muito, e grande parte vem da Argentina. Quando a gente consegue produzir para nós se alimentar, não precisando importar e sim sobrando para exportar, como é a estimativa de fazer isso, né? A perspectiva é para fazer algo assim. Então a gente percebe que o Brasil já vai ter um dos seus problemas superados, que é o trigo, que é uma base da alimentação humana. Né? Pão, massa, bolo, tudo quase tem trigo, né? Principalmente nas comidas mais populares. A gente vai ver que o Brasil, conseguindo isso, por exemplo, ele não vai precisar comprar trigo e ele vai poder vender. Então o Brasil já vai superar mais ainda um problema dentro da situação econômica e na situação de agroalimentos. E o Brasil sendo o celeiro do mundo, como muitos falam, e é realmente um dos, e na minha opinião, o principal celeiro do mundo, a gente consegue, focando no nosso agro, melhorando cada vez mais, se tornar ali o principal player nessa questão, e com o perigo de um problema na segurança alimentar do mundo, o Brasil venha a ser o principal player e possa evoluir de uma forma muito drástica no cenário econômico. Porque a partir do momento que o Brasil tem muito o que vender, e antes de vender tem tudo que precisa para sanar as suas dificuldades alimentar dentro do país, a gente consegue mais força econômica e mais estabilidade, beleza?
Então, cara, o que o Putin fez com o gás? Vocês não acham que isso seria o correto o Brasil fazer com o nosso petróleo e com a nossa, a nossos alimentos? Pensa se o Brasil impõe a exigência de que todos os países que estão sendo, tá? Todos os países que estão sendo contrários ao Brasil, que estão ameaçando o Brasil e que estão fazendo com que essa guerra na Ucrânia seja um problema para nós, vai ter que comprar o nosso alimento e o nosso petróleo em reais. A gente ia superar um problema na nossa moeda grande. A gente ia conseguir fazer com que a nossa moeda tivesse um salto gigantesco e se valorizasse de uma forma muito forte. Porque eles teriam que comprar comida do Brasil. Não tem outra justificativa. Assim como o gás está sendo comprado por muitos países em rublos, alguns estão tentando segurar. Só que o gás é uma questão energética. É importantíssimo. Porém, tem outros meios. Agora, comida, galera, quando você tira o Brasil da equação e que tem países que não vão poder comprar porque não querem pagar o real, não vão poder comprar comida do Brasil, eles vão ter que buscar outros. Não tendo tanto alimento no mercado, o que vai acontecer? Vai acontecer do Brasil, desses produtos tiver um pouco de escassez, o preço vai subir e a inflação vai ser gerada no mundo todo. Aí os países que quiserem negociar com o Brasil em real vão fazer de tal forma. E muitas vezes vão mandar parte dos seus alimentos para outros países, vendendo para outros países que não conseguem comprar diretamente com o Brasil. Aí é problema deles. A nossa força de venda vai ser um grande igual. Então a gente tem que se tocar que o Brasil não pode querer parecer bonzinho o tempo todo. Porque eles estão cagando nossa cabeça já há muito tempo. Se o Brasil impõe certas coisas, como o Putin está fazendo porque o mundo está condenando, mas aos olhos dele para a Rússia é o que importa. E hoje o Brasil é tratado como um país importante pela Rússia, pela China, pela Índia, pela África do Sul. São países que não são as maiores potências do mundo. A China, salve a China, que é uma das maiores no cenário econômico, e a Rússia, que é o maior no cenário nuclear, a gente percebe que o Brasil está sendo considerado grande por esses países. E quanto à contraparte na OTAN, na União Europeia, os Estados Unidos, nunca consideraram o Brasil realmente com a importância que deve ser, que ser garantida para nós. Porque a gente é, sim, um país extremamente importante para o mundo. Tira o Brasil da equação alimentar, tu vai ver a merda que acontece. Se o Brasil investe em refinarias para o nosso petróleo ser refinado e nós produzir a nossa própria gasolina, nosso próprio diesel, nosso tudo que a gente precisa, a gente para de comprar dólares para comprar o petróleo refinado, virado gasolina, que a gente vendeu o petróleo bruto, refinado até certa parte. O Brasil precisa focar na industrialização, na força de industrialização. Foi o que Getúlio Vargas fez, foi porque foi acontecido no período militar, da ditadura militar, que todo mundo condena, e eu não vejo o porquê. Porque quando se trata de problemas de agressão e de tortura, não sei o que, vocês têm que entender que boa parte disso é pintado, é exagerado, tá? Muita coisa exagerada. E pessoas que estouram bancos, que roubam dinheiro para financiar uma revolução num país, que é algo que a maioria não quer, são terroristas e devem ser tratados como tal. Então, tirando a parte do politicamente correto novamente, a gente percebe que geralmente os presidentes que mais fizeram coisas boas para o nosso país, eles deixaram o politicamente correto de lado. Eles focaram naquilo que realmente ia importar para a nossa nação a um curto, médio e longo prazo. A gente tem que se tocar nisso. O Bolsonaro tem fazendo muitas coisas boas nessa questão. O governo é perfeito? Lógico que não, não existe instituição que seja totalmente perfeita. Agora a gente tem que entender que bota na balança e compara. A gente vai ver o que está sendo melhor para o nosso país. Entendeu? E eu apoio muito o Brasil se realmente se distanciar um pouco dos Estados Unidos e fortalecer a sua força com os BRICS, porque é o futuro do mundo, na minha opinião. Porque, galera, a nova ordem, né, que é basicamente o que eu queria falar nesse vídeo, a nova ordem mundial, ela está sendo instaurada no mundo novamente. Vem sendo atualizada o tempo todo. Só que dessa vez é para valer. Dessa vez é para valer. Essa aí é para garantir mesmo, provavelmente, para os próximos séculos aí, a hegemonia de certos países. E quando o Brasil entrar do lado dos Estados Unidos,
a gente vai ser simplesmente o que a gente é hoje. Um país que é da América do Sul e que tem como aliados a União Europeia e os Estados Unidos, que vão se privilegiar sempre a nossas custas. Agora, quando a gente entra do lado dos BRICS e tenta, desde o início, instaurar uma nova ordem mundial com os BRICS para que nós sejamos potências junto com eles, a história muda. E tu não vê a China tratando o Brasil como sem importância, porque eles sabem que o que eles comem é basicamente o que a gente produz. Tu não vê a Rússia tratando o Brasil como se não tivesse importância, porque a gente é um país muito parecido, exceto que eles têm uma força nuclear muito superior. Nós não temos força nuclear. E o Brasil está fazendo, sim, alianças sobre materiais bélicos com a Rússia. E tem que ser feito. Porque os Estados Unidos nunca se importou em ajudar o Brasil a criar certas forças militares para a nossa defesa. Porque o intuito da União Europeia e dos Estados Unidos é um momento ou outro, quando precisar, quando vir uma guerra alimentar, ou quando vir escassez de certos produtos, ou quando o fato de precisar da Amazônia já não seja mais simplesmente uma cobiça, assim, na cabeça deles algo de extrema importância e tendo que ser tratada a segurança ambiental, né, o problema ambiental como problemas militares, a gente vai ver que eles vão tentar botar a mão no que é nosso. E se o Brasil tiver aliado deles, nós vamos ter que aceitar. Como é que nós vamos procurar aliança para nos proteger se nós somos da aliança deles? Não faz sentido. Eles vão fazer com algum jeito que o Brasil não tem que fazer. Ou vão tentar implementar um governo fantoche no Brasil, como aconteceu na Ucrânia, para poder fazer alguma coisa. A Ucrânia é um dos outros celeiros do mundo. A Ucrânia é importantíssima nessa questão alimentar. E eles estão fazendo o quê? Estão tentando botar a mão lá. Por que a Rússia pegou? Porque agora é questão de sobrevivência. A Rússia está fazendo o que pode para sobreviver, não no momento atual, mas num curto, médio prazo. Porque os Estados Unidos está se mexendo junto com a OTAN. Essa OTAN global, galera, é basicamente o nome que eles querem dar para a nova ordem mundial, cara. OTAN global. Todos os países têm que estar alinhados com eles para eles poderem mandar e desmandar do jeito que eles acharem melhor. E aí a minoria que não quiser acatar as ordens deles, galera, eles vão meter o pé e não vai ter o que fazer. Não podemos deixar uma organização militar se tornar dona do mundo. Porque a partir desse momento, galera, a minoria que não concorda com certos princípios desses países vão ter que aceitar ou vão sofrer as consequências. E quando você para analisar isso, o perigo que acontece. Você não pode ter só um partido num país. Tem que ter mais, tem que ter oposição, tem que ter... Para isso funcionar a democracia, tu não pode ter um único sistema militar e político no mundo, onde vai mandar no mundo todo. O que vai acontecer com os países que não quiserem acatar as ordens? O que vai acontecer com o Brasil se o Brasil disser não quero te entregar a Amazônia é nossa. Nós vamos explorar. Eles vão meter o pé aqui, foda-se, quem é que vai ajudar a gente se o mundo todo faz parte basicamente da OTAN global? Então nós temos que estar do lado de quem? Daquelas pessoas que estão tentando fazer com que isso não seja possível. O imperialismo global eles estão tentando instaurar no mundo. Então vocês têm que parar para analisar que se uma OTAN global acontecer, a democracia no global não existe mais. Não existe mais. Vocês acham mesmo que não é tudo tramado? E que daí, por exemplo, aqueles países que aceitarem entrar na OTAN global vão ter sua voz para falar, eles vão garantir que sua importância seja garantida, alguns acordos, algumas coisas ali que eles querem, e os países que não aceitar vão ter intervenção, vão ser destituídos do poder para botar um poder de alguém fantoche. Eles não querem saber, galera, eles só querem a dominação global. Então nós temos que tomar partido nisso. Não é do lado da OTAN, não é do lado dos Estados Unidos. Não tem mais o que falar. Eu nunca fui nunca quis que o Brasil fosse inimigo dos Estados Unidos. Entendeu? Nossa cultura, é muito ligada com a cultura americana. Entendeu? Mas a gente não pode pensar que tudo é Hollywood. Que tudo, porque é legal. Não! A China e a Rússia, junto com os países do BRICS, que a gente faz parte, são o futuro para nós. E esses são o medo que a OTAN, a União Europeia, estão tendo. Porque o BRICS está sendo muito, muito, muito falado pela Rússia e pela China, que são os principais inimigos dos Estados Unidos. Entendeu? O Brasil, ele sempre quis ser o amigo dos
Estados Unidos, sempre quis ser parte dos Estados Unidos, só que não vai ser, nunca. Nunca. O Trump chegou e tentou fazer com que o Brasil se aliasse a eles, porque o Trump ainda tinha a inteligência de saber que o Brasil é importante. Mas aí o Trump saiu e o Biden fez o quê? Fez totalmente um julgamento contra o Bolsonaro, eliminando o Brasil de ser alguma coisa para eles. E o Lula também não é importante pro Biden, galera. Então tu tá vendo que o Brasil tá sendo totalmente rechaçado por essa galera aí, ó. Estão tentando fazer com que o Brasil se foda, fazendo com que o Brasil... Ó, tu tem que fazer com que a Rússia... impor sanções na Rússia, tem que ser contrário à Rússia, tem que se proclamar contrário à Rússia. Pra quê? Pra estragar nossa relação com os BRICS e com a Rússia e com a China. E aí, fazendo isso, o Brasil não vai ter mais a possibilidade de verdade de ser membro dos BRICS forte contra os Estados Unidos. Vai ficar à mercê de qualquer um. Então, antes de a gente ser vítima deles, a gente precisa ser o vilão junto com a Rússia e com a China. Na minha opinião, é isso. Não tem problema em tu ser o vilão. Não existe herói mocinho. Não existe bandido na geopolítica. O que existe são pessoas que são capazes de fazer o impossível, o necessário mesmo, para o seu país prosperar. E a galera que aceita com que outros países imponham suas vontades por conta de algum benefício, às vezes, muitas vezes, principalmente pessoal. Entendeu? E o Lula, por exemplo, já falou que ele vai estar querendo fazer novos acordos com os BRICS, que ele vai tentar, até falou uma coisa interessante que eu achei, que foi a implementação de uma moeda dos BRICS. Isso aí tem que ser muito estudado, mas eu já pensei sobre essa questão e vi que tem muita coisa interessante nisso, entendeu? Mas eu acho que um sistema onde o Brasil ia tratar com os BRICS nas suas próprias respectivas moedas seria mais interessante. Enfim, galera, a gente tem que se tocar disso. Então, Brasil pra frente, Brasil pra cima. A gente não pode mais acreditar que a gente não é filho dos Estados Unidos. A gente não é, sabe, subordinado deles. A gente é. A gente é o país. A gente tem total autonomia sobre o que a gente é. E quanto mais a gente buscar autonomia para garantir que ninguém bote o dedo aqui, criando armas nucleares, aumentando sua força militar, fazendo alianças militares, fazendo alianças fortemente econômicas, a gente vai garantir a nossa soberania a longo prazo e vai garantir que o Brasil se torne grande a curto e longo prazo. Porque o Brasil está se tornando uma potência cada vez mais no cenário internacional. A gente só precisa investir, só precisa parar agora, parou um pouco, né? Parou com essa corrupção desenfreada que era quando o PT estava no poder. E agora o Brasil tem que pegar, saindo dessa crise que está tendo justamente por causa da pandemia e logo após agora por causa da guerra, e investir na sua própria máquina industrial. Aí o Brasil vai para frente. E galera, não fiquem com medo dessa nova ordem mundial no quesito, o Brasil não pode o Brasil participar da nova ordem mundial e acabar se tornando, junto com os BRICS ali, uma potência mundial, não sei o que, e é bíblico. Porque assim, galera, não tem como a gente fugir disso. Ou a gente entra pro lado da galera que vai nos proporcionar ser importante nessa nova ordem mundial, ou a gente continua indo pro lado daquela galera que vai sempre tratar a gente como peão. Então você tem que se tocar nisso. E o Bolsonaro tem que ser muito inteligente, porque assim eu percebi que ele tá fazendo isso. Ele não tá tomando um partido, tá tentando manter o máximo em cima do muro, justamente para tentar tirar dos dois lados antes de ter que escolher uma opção. Porque o nosso ministro da Economia já foi para os Estados Unidos ali e falou algumas coisas interessantes e até um pouco estranhas lá para eles, né? Sobre a questão dos BRICS, sobre a questão do que o Brasil está perdendo por não estar fazendo parte dessa evolução dos BRICS, principalmente Rússia e China. Né? E meio que deixando claro para os Estados Unidos que eles têm que fazer alguma coisa para o Brasil ver que eles realmente se importam com a gente. Entendeu? E o Getúlio Vargas fez muito bem isso na Segunda Guerra Mundial. Ele exigiu das duas partes que queriam que o Brasil entrasse, porque o Brasil foi cogitado para entrar do lado do eixo e do lado dos aliados. O Brasil exigiu uma siderúrgica. O Getúlio Vargas queria uma siderúrgica para desenvolvimento do país. E aí, os Estados Unidos ficou relutente em financiar isso aí. Já a Alemanha ficou interessada. Quando os Estados Unidos soube que a Alemanha estava interessada em fazer esses acordos com o Brasil, para o Brasil entrar na guerra, veio e acatou a exigência e o Brasil entrou no lado dos aliados. Então, a gente percebe que isso é o principal que se faz. Getúlio Vargas foi, na minha opinião, o maior presidente até hoje.
tá? Que o Brasil já teve. Melhor, tá? Era nacionalista pra caramba. E a gente pega agora o Bolsonaro tá fazendo coisas parecidas, aí sim a gente vê que a história tá melhorando. Porque geralmente a gente percebe padrões ah, da história se repetindo. Tá? Então, na minha opinião, se o Bolsonaro souber como fazer com que os interesses do Brasil sejam correspondidos dos dois lados, até o momento em que o Brasil, sim, que eu acredito que vai chegar um momento que o Brasil vai ter que escolher um lado e ir pro lado dos BRICS, o Brasil vai ter conseguido tirar o máximo dos dois lados ali, antes de não poder mais tirar de um dos dois. Tá? Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que gostem. Eu falei aqui o que eu acho, o que eu penso, tá? E é sempre válido a sua opinião também. Então comenta aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre essa situação que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo. O que você acha que o Brasil deve fazer? Você é pró-BRICS? Você é pró-OTAN, União Europeia? Você é pró-americano? Galera, só não venham aqui nos comentários, por gentileza, falar mal do nosso país. Não venha criticar o nosso país de uma forma destrutiva. Se é para fazer, faça construtiva. Porque eu tenho ódio de pessoas que vêm aqui dizer que o Brasil é um, sabe, xingando o Brasil e exaltando outras nações. A gente é brasileiro, galera. Nunca vai mudar isso aqui. E essa bandeira é o que a gente precisa saber que é mais importante do que nossas próprias vidas. É isso que eu aprendi, é isso que eu estou tentando passar para vocês, tá? O Brasil é a nossa pátria amada e a gente tem que buscar os interesses nossos. Israel na minha opinião, não sei se é comprovado, mas é nítido que é um dos países mais novos do mundo. Porque Israel, ele é um dos povos mais antigos, porém, o país Israel, que foi formado pós-Segunda Guerra, pros judeus, e todo mundo que é judeu tem a possibilidade de entrar naquele país e ser cidadão de lá, que isso é incrível. Esse país, ele é um dos mais novos do cenário geopolítico e é uma das potências. É um país que está cada vez crescendo mais. E hoje a gente vê Israel como um país super importante na geopolítica mundial. Isso é uma importância muito grande. Entendeu? E como é que eles fizeram isso? Sabendo administrar o país. Sabendo que eles são importantes. Eles não se consideram, sabe, nada exceto israelenses, cara. O Brasil não é nada mais do que Brasil, brasileiros. E a gente tem que saber que outros países são muitas vezes nossos parceiros econômicos, são sócios em certas coisas, mas eles não são a gente não é eles. E se a gente for tratado como subordinado deles, já está errado. Não é subordinação. O Brasil é aliado ou não é aliado, mas não é subordinado a ninguém. Ninguém. E não deve ser. Então, em todo momento vocês têm que se tocar disso. E amar o seu país. Então não venha comentar aqui contra o Brasil. Seja construtivo. Faça uma crítica construtiva, dê sua opinião. Mas não seja moleque e venha aqui falar mal da própria nação, do próprio exército. Beleza? Então, até o próximo vídeo, galera. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se não gostou, dá o dislike, compartilha, comenta. E vem aqui, ó, dá seu comentário. Vamos interagir pelos comentários, porque eu sempre respondo vocês. E vamos rumo a um Brasil melhor. Até o próximo vídeo, galera. Valeu.